Personalidades dessa semana vêm até o Parque Vista Alegre para que possa mostrar a importância da vida de um sindicalista, personalidade escolhida desta semana para ser o nosso entrevistado e junto de sua família. Valor tão importante nos dias de hoje. Mostrar como que é o sindicalista, o seu passo a passo, mostrar o legado que deixa para a sua filha, que prefere ter como uma seguidora de seu pai e nunca e jamais uma sucessora, por ser único no trabalho que desenvolve, e de uma esposa, sempre perseverante, sempre compreensiva, sempre cobrindo os espaços pela ausência, chamado pelo trabalho, do sindicalista escolhido para esta semana, do Sindicato da Alimentação de Bauru e região. Acompanhe, que dentro de instantes você vai poder compartilhar dessa história bonita. – 78 anos de vida, quase que a existência toda voltada para o trabalho, e se não o trabalho remunerado, o trabalho voltado em prol do próximo, seja pelos caminhos do sindicato, seja pelos caminhos espirituais envolvendo a igreja. Nosso entrevistado, nossa personalidade desta semana, sindicalista, religioso até os dias de hoje e aquele religioso de prática. É o que a gente pretende mostrar no programa de hoje e nós queremos, antes de mais nada, agradecer a receptividade da família. Estamos na casa de Etelvino Martins, carinhosamente no Sindicato da Alimentação de Bauru e região, tio. Esse é o nosso entrevistado. Etelvino, o que significa a data de 5 de agosto de 1936 para você? A data de 5 de agosto de 36 foi quando eu nasci, né? Meu aniversário foi quando eu vim ao mundo. Nome do papai, da mamãe, é filho único, teve mais filhos. Conta um pouquinho dessa sua família quando você foi convidado por Deus para trazer a sua participação para esse planeta. Meu pai, Zacarias Martins. Minha mãe, Maria Benedita de Oliveira. Eu tenho 5 irmãos, né? 5 irmãos. E meu pai e minha mãe eram uma pessoa muito especial, muito... gostava de ajudar todo mundo, e a gente deve muita obrigação a ele, porque ele soube educar nós, meus filhos. Que maravilha, a gente percebe esse legado dele com o legado da família, que a gente também vai conhecer daqui a pouquinho, um pouquinho mais a respeito, inclusive de uma das filhas, que até hoje o acompanha no sindicato. Mas isso é assunto para daqui a pouquinho, porque agora eu queria saber dele o seguinte. Fala-se muito, Etelvino, da necessidade da criança trabalhar, não trabalhar, tem o estatuto da criança e do adolescente. Você, em particular, começou a trabalhar com que idade e em que ramo você iniciou a sua profissão que mantém... não necessariamente nos moldes de quando criança, adolescente, mas que, pelo menos na área, continua até o momento em que trabalhou e ainda continua no sindicato que cobre esta área. Bom, eu comecei a trabalhar muito criança, porque à época podia trabalhar criança, não, a lei não proibia. Então, com 12, 13 anos, eu comecei a trabalhar em padaria, né? Mexendo com massa. E toda a vida minha foi mexendo com massa. Em padaria, sempre mexendo com massa. A gente observa que tem toda uma história, tem todo um envolvimento muito bacana. E aí, quando foi que você entrou para o sindicato como sócio e logo em seguida, já pelo seu espírito de liderança, já participando das primeiras eleições e estando até hoje? E quem foi aquele companheiro seu, candidato a presidente, que o chamou, o convidou para fazer parte da chapa e estão juntos até hoje aí,
colocando essa experiência em prática? Eu entrei de sócio do sindicato, foi em 76, quando eu entrei na Frescarini. E a gente acompanhou o sindicato, depois fui convidado pelo Matheus, o Pardal, que é para entrar no sindicato. Então, logo na primeira eleição, eu fiz parte da diretoria, que estou até hoje na diretoria. Bom, gente, você sabe que tem sindicatos que até hoje ainda estão em sedes mais preocupadas com o centro da cidade. Parece que o da alimentação ainda está mais central, mas a tendência é ir para um local mais tranquilo, onde as pessoas possam trabalhar com mais tranquilidade e já aproveitar já o clube de campo, a sede central, tudo de uma vez só. Isso não acontece do dia para a noite. Nós temos registros aí que você pode comprovar, além da fala e da confirmação do nosso entrevistado, o Etelvino Martins, o nosso querido tio, né? O tio do Sindicato da Alimentação de Bauru e região. Etelvino, nessa foto, o que é que marca, o que é que foi que aconteceu, quando foi que vocês pensaram em adquirir uma área e essa área, com o passar do tempo, recentemente inclusive fizemos no aniversário da cidade de Bauru, umas chamadas falando desta sede. Ela começou em que ano e o que conta um pouco desta foto em que vocês assinaram esse contrato? Então, a chácara, o Pardal achou que deveria ter uma chácara para um lazer, né, do sócio, aí todos nós. E com o tempo, a gente está construindo essa, com o tempo passar a sede na chácara. Isso, gente, lá pelos anos da década de 90, mais ou menos, né? Com assinatura, tudo mais. Mas chegou uma hora que a empresa que ele trabalhava ou mudou daqui, ou teve que fechar as suas portas. Enfim, Etelvino viu-se obrigado a parar de trabalhar na empresa. Que empresa foi essa, com o nome que tinha na época, e que registro traz dessa mesma empresa, que foi a primeira, desde que você começou lá até ela fechar, foi a única empresa em que você trabalhou no ramo de massas. E que prêmio você ganhou durante essa sua estada nessa empresa? Então, quando eu entrei na fábrica, ela tinha, o nome era Pacífico Terra Branca, que era do João Errara. Depois a LPC comprou a fábrica. Aí pela LPC eu tive muitas coisas boas, né? Porque participava além do serviço, eu fazia parte da comissão de festa e fazia parte também da comissão de funcionário. E por eu participar dessas coisas, eu fui também operário padrão. E é uma simplicidade, né, gente? Veja bem, olha quanta gente que estava participando e lá estava Etelvino, o sempre líder, o sempre participante e merecidamente tendo o reconhecimento aí do operário padrão. Agora, você disse que você fazia parte da comissão de festa lá da LPC, mas festa é com você, né? Porque até no aniversário, 65 anos, o que você conta dessa festa dos 65 anos? Onde que ela foi realizada? Como é que ela foi realizada? Conta um pouquinho para os amigos de personalidade. Então, essa festa do 65 anos foi feita na sede do sindicato. O pessoal do sindicato, os meus colegas, que fizeram a festa. Para mim foi uma surpresa, porque eu cheguei lá e já estava tudo preparado, a festa. Para mim foi muito bom, uma surpresa. E falando assim da festa da fábrica, porque a fábrica fazia festa em cidade fora, e eles convidaram para fazer parte da festa, trabalhar nas festas. Então eu ia trabalhar nas festas da fábrica. Maria Martins Fioravante, ou Maria Fioravante, nossa querida Maria, legado aí do nosso Etelvino Martins, filha, atuante também no Sindicato da Alimentação. Maria, quando foi que você sentiu que o exemplo do seu pai lhe tocou e você
podia, junto com ele no primeiro momento, e depois dar continuidade ao que ele já vem desenvolvendo no sindicato, para que pudesse também ajudar os demais trabalhadores nesta área da alimentação? Na verdade, ele sempre foi um exemplo a minha vida toda, mas o momento que eu senti que eu poderia segui-lo foi há uns 15 anos atrás, de ver o espírito caritativo que ele sempre teve, e isso me comovia muito e eu quis ajudar para dar uma continuidade a isso. Maria, a gente percebe, e nós vamos ter oportunidade de voltar a falar com o seu papai, com o tio querido do Sindicato da Alimentação daqui de Bauru, que tem o Pardal à frente com toda a sua equipe, toda a sua diretoria, que tem lá a nossa querida Vanusa, sempre também ali um braço direito ali para o Matheus, para o Pardal. Mas, Maria, vocês valorizam muito os seus funcionários, vocês valorizam muito os seus colaboradores, vocês valorizam muito os seus sindicalizados, prestadores de serviços. O que você tem a me contar da cabeleireira Rose, 13 anos trabalhando no sindicato e depois pôde alçar voo com as suas próprias asas? Ela ficou com a gente 13 anos, como você já disse. Era uma pessoa maravilhosa e ela servia com todo carinho todos os nossos associados, família de associados. A cabeleireira ficava dentro da própria sede e ela tivemos que deixar ela avancar voo e ter a vida própria. Mas não antes de fazer uma festa para ela. Sim, fizemos uma confraternização com ela, com todos os funcionários e amigos, lá na sede do sindicato. Esse espírito família, não é? É que parece que é o grande segredo do sucesso do Sindicato da Alimentação. É poder, sem fazer muito alarde, fazer muitas coisas valorizando o ser humano. Não é simplesmente uma assembleia em que você vai e discute as bases salariais. É mais um momento para a família poder se reunir. Na verdade, nossas assembleias é como uma festa para os nossos associados. Eles podem ir, vai a família, a gente fornece um café da manhã, tem atividade para as crianças, para os filhos, e na Assembleia é passado como está o momento, como que a perspectiva que nós vamos ter no nosso dissídio, explica toda a situação realmente real que nós estamos. Todos os associados de Bauru e região numa reunião de federação como essa e que a foto mostra para a gente. Então, a responsabilidade da gente é muito grande, porque a gente depende da negociação com o sindicato, dos patronal lá, né? Então, a responsabilidade da gente é para todos os funcionários, o sócio e o não sócio, porque a gente luta para todos. E eu gostaria de aproveitar essa oportunidade, antes de entrar nesse toque da religiosidade do nosso Etelvino, falar sobre um pouquinho sobre a confraternização de 1º de maio que aconteceu, em que vocês puderam dar conta, dar satisfação, que é outra característica da diretoria de vocês, né? Vocês gostam muito da satisfação do que vocês estão fazendo, de onde que o dinheiro está sendo aplicado, essa colaboração que vocês dão para o sindicato, onde é que elas vão e tal. Então, além dos serviços básicos que você quiser falar, agora é a oportunidade, que o sindicato proporciona, muito dessa verba também está sendo aplicada nessa nova sede. Sim. Então, a festa 1º de maio, a gente faz na sede, né? Então, convida as famílias, tanto vai o sócio, a família toda. A gente tem lá para as crianças, os parquinhos para eles se divertir e também a confraternização. Muito comes, muito bebes, piscina com a bandeira do Brasil para mostrar o patriotismo dessa equipe, desse sindicato, que a gente já pôde também presenciar lá e a gente fica muito feliz, não é? Gente, nós começamos esse bate-papo nosso por volta da década de 70, falando do início de trabalho de Etelvino em padarias, não é? Nós já estamos chegando já na década de 2000, 2012, já estamos chegando pertinho do tempo em que nós estamos convivendo, não é?
se ele vai para São Paulo, se ele vai para outros locais representar o sindicato aqui de Bauru, da alimentação, também Bauru teve oportunidade de representá-lo ou de ser representado também aqui na cidade de Bauru. Primeira reunião da FETIESP regional em Bauru no ano de 2012. Isso foi por acaso ou foi por causa da luta e da representatividade que o sindicato tem em torno desta área, desse trabalho que vocês apresentam, Etelvino? Isso aí foi na luta do sindicato que conseguimos essa reunião. Não foi assim, não. Foi pelo trabalho da gente a favor dos trabalhadores. E nessa reunião, quem mais participou além do sindicato aqui? Qual foi o significado? Que horas começou? Que horas que terminou? Como é que foram as coisas acontecendo aí neste clima e neste marco, né? Para Bauru, para o sindicato, no ano de 2012? Então, começou logo de manhã, né? Lá para as 8 horas, mais ou menos, e continuou quase o dia todo. Muita discussão. Muita discussão. Porque é uma luta, né? Então, tanto a gente como os que vieram de fora conhecer também, todos trabalham no mesmo sentido, a mesma coisa. Que maravilha, gente. 2013, o ano passado, negociação, mais uma vez, feita lá na Sede Clube. O que falar dessa, e já pensando já na última, que aconteceu recentemente em 2014, neste ano em que o sindicato completa aí os seus 59 anos de existência. E dessa existência, mais da metade disso, o nosso querido tio, nosso querido Etelvino, e Maria já com uns 15 anos lá já, fazendo parte também. O que dizer aos amigos de personalidades a respeito de cada assembleia que vocês preparam? Porque as pessoas vão lá e vêm à assembleia, mas quanto tempo que vocês levam para preparar essa assembleia, para poder fazer os levantamentos que tem que ser feitos, como a Maria já explicou aqui para a gente, para que todos saiam de lá elucidados, saiam de lá sabendo o que está acontecendo, sem nenhum engodo, sem nenhuma máscara, sem nenhuma coisa que iluda ninguém e nem crie também falsas expectativas. Então, há todo um preparo, né? A gente começa a preparar assim, antes, entregar, convidar o pessoal, depois preparar o ambiente. Então, é trabalho bastante. Então, todos trabalham. E para a gente é uma grande alegria, uma satisfação a gente estar junto com os trabalhadores. Vamos parar um pouquinho, falar do sindicato, que é uma paixão, depois da dona Lourdes, lógico, e dos filhos. Eu tenho falado muito da Maria. Quantos filhos você tem? Eu tenho 4. 4 filhos. Todos vivos? Todos vivos. Tem 2 casais. 2 mulheres e 2 homens. Perfeito. O nominho deles? A Maria, eu já falei o nome dela aqui já. E os outros? A Maria Aparecida, né? Martins. Tem o Etelvino Zacarias Martins. Edivaldo Zacarias Martins. E Ana Maria Martins. Que maravilha. Gente, eu agora quero falar de uma outra faceta do nosso entrevistado. É essa parte de religiosidade dele. Hoje ele está aí com 78 anos de idade, cheio de vida, cheio de gás. Dona Lourdes, a família que o diga, né? Não para, está sempre atuando, trabalhando. E Nossa Senhora das Graças é a paróquia que ele pertence. Quando eu falei aqui, Dona Lourdes ficou muito tempo na casa do garoto, né? Então, que também está ali ligado à paróquia Nossa Senhora das Graças, carinhosamente para nós, o tempo da nossa juventude, era Gracinha. O meu era Ditinho, é São Benedito, né? Cada comunidade de jovens tinha uma brincadeira própria de identificar a sua paróquia. O Roberto, por exemplo, daqui da Nossa Senhora das Graças, que hoje está lá com o Paulo Zago, né? Na marmoraria lá junto com o Paulo Zago, também era outro colega, companheiraço nosso aí de tempos aí da nossa juventude. Mas o entrevistado é o Sr. Etelvino. Sr. Etelvino, o que dizer dessa vivência como vicentino, como ministro da Eucaristia,
como pessoa que está sempre ligada às atividades cênicas, artísticas, de final de ano, de Natal. O que dizer dessa espiritualidade, da sua ida com um dos párocos aqui também para participar de programas fora de Bauru, mas sempre voltados à igreja? O que dizer dessa vida tão intensa na parte espiritual? Quero aproveitar também para que o senhor me fale um pouquinho sobre os 4 anos de teologia. Temos aí até o registro aí, e de beca e tudo ao lado de Dona Lourdes. Então, a gente falando da parte religiosa, né? A gente foi sempre, desde criança, a gente foi sempre ligado à igreja, dos pais da gente, né? Então a gente foi ligado à igreja. E aqui no Nossa Senhora das Graças, a gente está sempre atuando, porque Deus dá saúde para a gente, Deus dá tudo que a gente merece. Então, a gente tem que fazer alguma coisinha também, né? Então, eu, como sou o Vicentino, a gente tem os nossos assistidos, que a gente está sempre assistindo. Como ministro da Eucaristia, eu levo comunhão aos doentes, faço visita. Então, a gente está sempre atento. E a gente faz parte do dízimo também, né? Então, a gente ama a igreja e também todo mundo, né? Os padres e tudo. E agora, sobre ir com o padre, a gente foi acompanhando. Sempre a gente está acompanhando o padre, né? Um lugar ou outro. Eles convidam, a gente vai. Né? E para a gente é uma satisfação, porque é uma honra para a gente ser convidado. Ser lembrado com carinho, com respeito, né, seu Deus? Justo, ser lembrado com carinho, né? Então a gente vai. Ele convida, a gente vai. Eu participar de uma programação radiofônica lá. Participei, com o padre Guido. Ele tem lá em Valinhos, naquela século XXI, ele tem um programa. A sexta-feira, na Rádio Valinhos. Então ele me convidou e eu fui com ele lá. Participar do programa. Agora, e essa foto que nós estamos mostrando nesse momento aí, foi de Natal, foi de final de ano, o senhor está lá todo caracterizado lá e tal, fazendo parte junto com a equipe. Do que se trata esse momento aí também da igreja? Essas fotos que tem aí, mas é assim, na Quaresma, né? Na Sexta-feira Santa, que a gente faz um teatro, como fosse um teatro, né? Que a gente faz também aí na igreja. E a teologia, a gente faz porque a gente tem que aprender alguma coisa, né? Então eu fiz os 4 anos de teologia. Veja a simplicidade dele, 4 anos de teologia, quer dizer, esse cidadão sindicalista de mão cheia, religioso, né, pai de família, esposo querido, foi o entrevistado nosso dessa semana. Como sindicalista, como religioso fervoroso que para essa juventude nossa que está acompanhando o nosso Personalidades, meu caro Etelvino, o que deixar de mensagem, o que deixar de importante, principalmente para o valor família, né? Hoje as coisas andam muito rápidas, muito assim aceleradas. Antes nós tínhamos tempo de namoro, noivado, casamento, né? Hoje o pessoal começa tudo ao contrário, começa tendo filhos, depois vai ver se vai casar, depois vai ver se vai continuar junto e tal. O senhor com 78 anos, quantos anos de casado tem? Nós já convertemos 55 anos de casada. 55 anos de casado, 4 filhos, e a gente vai observando que nessa vida plena, não é isso? Tendo espaço para tudo, fazendo o que gosta, com a família sempre reunida que possível e valorizando o ser humano, a caridade, valores esses de solidariedade e tudo mais. Seu Etelvino, a juventude quer essa mensagem do senhor aí, que está há 55 anos com Dona Lourdes, com esses filhos maravilhosos. Tem neto já ainda não? Tem. Tem neto também? Tem 8 netos. Tem 8 netos aí e tal. Que mensagem deixa para a gente finalizar o nosso programa? Então, aos jovens de hoje, né, eles têm que mais seguir, por exemplo, a igreja. A igreja ensina muito, né? Para o jovem. Porque hoje os jovens não têm muita oportunidade, às vezes, né? E eles ficam aí pela rua, mal companhia. Então tem que sempre ter uma boa companhia,
né? E participar de curso bíblico, participar de muitas reuniões, para que seja... É como você falou mesmo, da gracinha, né? A gracinha, o tempo da gracinha, os jovens, tinham uns jovens aí que até hoje eles são da igreja. Então eles têm participado de comunidade de jovem, porque a comunidade de jovem é onde é que eles aprendem tudo o que é bom. Como sempre, eu gosto de fazer surpresas no programa, não é? Já era para ter encerrado o programa. Mas eu falei muito de Dona Lourdes, apareceu em foto, mas ela está aqui. Como sempre esteve e como sempre vai estar ao lado da família, ao lado de seu Teovino e Maria representando os filhos aqui. Então, que palavrinha eu poderia obter de Dona Lourdes a respeito do marido, já que falamos dele enquanto pai, já falamos dele enquanto sindicalista, quanto religioso, e agora como marido e pai dos filhos compartilhados com Dona Lourdes. Ele como pai, é excelente. Agora, teve sim um pouquinho de ausência por causa do trabalho, mas caso contrário, excelente pai ele foi. Ele é, né? Não é que foi, ele é. E como marido? Também. Como diz aquele ditado, não deixa a desejar. Que maravilha. Dona Lourdes, ela é curta e objetiva. Fala tudo que tem que ser dito em poucas palavras, mesmo porque o nosso programa está para encerrar. Mas antes de encerrar, Mateus, eu queria ainda uma falinha da filha, agora não sindicalista apenas, mas filha, Maria Martins Fioravante, falando a respeito do pai, da mãe, da família, que ela é fruto e que pode dar esse testemunho no nosso programa Personalidades Especial desta semana. Eu só tenho a dizer que eu tenho muito orgulho de ser filha deles, que são um casal maravilhoso, que deu toda a educação e estrutura para nós. E queria dizer que eu não sou a sucessora, eu sou a seguidora, porque ele é único, ele não tem sucessão. E assim chegamos ao término do Personalidades dessa semana. Lembrando que na semana que vem tem mais. E, de repente, o nosso entrevistado, a nossa entrevistada pode ser você. Até lá.